Mas enfim, antes de começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, Nádia. Você que acompanha, certamente já deve ter ouvido eu fazê-la para outros professores, outros convidados. E mas eu queria te fazer essa pergunta e que você dê a resposta lá do fundo do coração, tá? Como, como a Nádia Dallagnol, essa professora fenomenal que brilha nos palcos dos grandes eventos falando sobre licitação eletrônica, sobre pregão eletrônico, como ela se define em três tempos. No passado, a menina Nádia, né, que estava iniciando, tímida para aparecer nos eventos, que eu conheci num evento e ela estava nervosa para começar. A Nádia do presente hoje, já reconhecida, já uma grande profissional, muito requisitada em diversos eventos, cursos por vários órgãos, e os planos para o futuro dessa jovem e promissora professora. Bom, primeiro, Rony, quero agradecer o convite da live, falar que eu estou muito feliz de estar aqui participando. Sempre acompanhei, na medida do possível, todas as DRs lives, né? Acompanho no Spotify também, enfim. Eu vejo que esse canal de comunicação, Rony, que você e alguns outros professores também têm hoje, é algo que muitos alunos só têm isso, né? Então, é muito importante, é muito bacana e fico muito feliz de estar aqui hoje contigo. E Eu, quanto a. eu, Oi? desculpa, antes, eu sempre conto, né, me perdoe pela Claro. interrupção, mas assim, lá no início, quando eu comecei, eu lembro que assim, poxa, a pessoa fala, uma hora, mas dá trabalho, né, porque a gente tem que organizar, convidar, digamos, a agenda fica rígida, né, e você sabe, a gente às vezes precisa viajar na segunda, enfim, compromissos. E aí eu lembro que lá no início, 2000, sei lá, 18, final de 2018, tava começando, tinha um ano mais ou menos que eu tava com as lives, eu tava pensando, pô, vou parar, assim, puxa vida, é, tá cansativo e não sei. E aí no evento da NP, eu encontrei um aluno do interior, acho que era do Maranhão ou era do Ceará. E aí ele foi me procurar, agradeceu pelas lives. Eu disse, poxa, obrigado. Ele disse, Rony, esse é o primeiro evento, era um evento muito bom da Negócios Públicos, acho que era o Pregão Week, Contratos Week. E ele disse, esse é o primeiro evento que eu consigo vir. Eu já trabalho há tantos anos, acho que 8 anos, já é o primeiro evento presencial que eu consigo fazer. Meu órgão não capacita, mas dessa vez, graças a Deus, conseguiu. E nos últimos, acho que eu tinha quase 2 anos de live, o que eu digamos, o que eu tenho suporte para sei lá, para me aprofundar, estudar, tirar algumas dúvidas, nas lives, né? Nas suas lives. E aquilo me tocou, parecia, sabe, uma mensagem, assim, quando eu estava querendo, vou parar, tal. E aí veio ele e falou aquilo, eu falei, poxa vida, vale a pena, vale muito a pena, né? Mas aí você falou, desculpa, acabei me Imagina. lembrando. Fala da Mas, Nádia em três tempos. mas só para complementar, Rony, é o que eu escuto muito hoje com relação a posts que eu faço, né? Eu realmente eu fazia muita live antigamente, mas hoje, pelas correrias que eu tenho, que eu viajo muito no interior, né? Vocês devem acompanhar. Eu estou sempre de um lado para o outro. Então, as lives estão um pouco difícil de manter essa continuidade, né? Mas os posts eu tento na medida do possível e realmente é um canal de comunicação muito importante e que muitas vezes os alunos só têm isso, né? Por isso que eu falo que é sempre importante a gente estar aqui, né, Rony, fazendo isso na medida do possível, porque muda a vida de muita gente, né? Então isso é muito bacana. Mas para responder a tua pergunta, então, quando eu penso na Nádia do passado, né? Eu lembro que eu era uma pregoeira, né, com compras net na minha frente, um sonho, né, Rony? Então, eu comecei a atuar como pregoeira muito nova, então eu vejo que a Nádia do passado é uma pessoa muito tímida, muito mais tímida do que eu sou hoje. Hoje eu já perdi essa timidez. Mas uma Nádia que realmente não conseguia falar em público, que não imaginava que abriria uma live, falaria com alguém em algum momento, em um momento público, e alguém que tinha um sonho de fato de mudar as compras públicas, né? Então, eu entrei como pregoeira. Na verdade, eu entrei para fazer cadastro e eu virei pregoeira logo na sequência. E quando eu olho para o passado, eu vejo que, poxa, o fato de ter passado por tudo que eu passei na época como pregoeira foi algo que ajudou muito e que é hoje o que eu levo de bagagem do presente. Então eu vejo que a Nádia do passado, ela é a Nádia do presente hoje, que faz com que tenta, na verdade, o máximo possível a ajudar
de forma mais simplificada a vida dos pregoeiros, né? Então eu vejo que a minha missão hoje é essa, é levar esse conhecimento prático, levar tentar desmistificar um pouco a vida daqueles pregoeiros que estão iniciando e principalmente aqueles pregoeiros que estão iniciando na vida do pregão eletrônico, porque eu já fui essa pregoeira um dia, né? Eu já fui alguém que me jogaram numa cadeira e falaram, agora você vai ter que fazer pregão eletrônico. E eu falei, o que que é isso? Né? Então, sem saber o que era uma certidão negativa. Então, eu precisei começar muito do zero. Tive uma pessoa que me ajudou muito no passado e que eu levo ela para o presente e para o meu futuro. Né? E a Nádia do futuro, a Deus pertence. Eu vejo que o que eu faço hoje, Rony, a Nádia que é hoje, de tentar ao máximo ajudar as pessoas, e muita gente até julga, Nádia, mas você responde todo mundo. Eu tento, porque eu já fui a Nádia que precisou dessa resposta em algum momento, então eu vejo que negar isso seria injusto de minha parte, sabe? E a diferença que isso faz na vida das pessoas, e quando elas me encontram nos eventos, que hoje, graças a Deus, eu participo de vários, e elas falam, nossa, Nádia, você me respondeu, sei lá, 11 horas da noite, num sábado, isso já aconteceu, e você salvou a minha vida. Então, naquela hora até parece, né, Rony, algo, poxa vida, meu Deus, eu poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas o fato de você poder se doar um pouco e tirar a dor de alguém, aquele peso na consciência, ou aquela dúvida mesmo, é algo que alivia muito. Então, eu vejo que hoje essa é a minha missão que eu quero levar para o futuro, né? Ainda quero muita coisa, mas no futuro eu vou deixar para Deus reservar aquilo que tem para mim, né? Que eu construí tudo com muita calma, muito passinho por passinho, como a gente fala, né? Degrau por degrau. Então, deixa o futuro para frente. Vamos lá. Vamos pensar no agora. No agora, é verdade. Não, eu tento também responder, tenho que admitir que às vezes eu não consigo, por mais que eu ainda responda muito, mas às vezes eu não consigo dar conta, sobretudo no Instagram, realmente são muitas mensagens. Tenho mais dificuldade quando é áudio, aí áudio é complicado. E aí, É, poxa, quando manda por áudio, aí assim, tem 10 pedidos de ajuda, né? Tem 5 escritos e 5 por áudios, eu dou prioridade aos com escritos. eu Eu falo digo que à eu minha esposa também. minha esposa, É, minha esposa gosta de mandar áudio, eu digo, olha, quando eu respondo um áudio é quase uma prova de amor, viu? Para qualquer pessoa, porque é tanta mensagem, quando paro para escutar áudio é porque eu gosto muito da pessoa, viu? Eu gosto muito da pessoa. bom saber, bom saber. Olha, veja, vamos entrar então no nosso tema. Vou entrar no nosso tema. A gente está com a aplicação obrigatória da nova lei. Muita gente não acreditou que isso chegaria, né? E aí chegou 2024, a lei não foi prorrogada e muitos ficaram aperreados, né? Você tem gente que se preparou, que está feliz, né? Minha amiga Nathalie, por exemplo, ficou, ó, tá vendo? Vamos lá, vamos soltar a poita lá para a turma lá de Sergipe, né? Então quem se preparou, Renata também, quem se preparou tá feliz, tá? Com a revogação da legislação antiga, porque já estudou, já percebeu que a nova lei é muito, muito melhor. Mas tem aqueles que não se prepararam e estão inseguros, né? Estão preocupados, né? Não perceberam ainda as vantagens da aplicação da nova lei. Você acha que os órgãos, você está viajando muito em município, onde, via de regra, nós temos uma menor maturidade institucional. Você acha que eles já estão preparados para a nova legislação? Rony, é uma pergunta muito difícil de responder, porque varia muito. Eu vejo que municípios que começaram a utilizar a nova lei de licitações, mesmo que para um processo de dispensa ainda em 2023, eles estão com mais facilidade hoje. Mas eu tenho recebido questionamentos diariamente que às vezes assusta, sabe? Então você pensa assim, meu Deus, não é possível que, por exemplo, um departamento jurídico orientou o pregoeiro a fazer isso, né? Então a gente escuta esse tipo de situação que eu falo, poxa, então eu vejo que não, eles ainda não estão 100% preparados, e eu vejo que ainda vai ter muito tempo, Rony, para que eles de fato consigam entender essa complexidade da lei. Eu vejo que a lei ela é uma lei muito melhor,
do que a lei anterior. Poderia ser muito melhor, né, Rony? Eu já ouvi você falar muito sobre isso, inclusive, mas é o que nós temos. Então, é o que eu costumo falar para todos, essa lei que nós temos é dela que nós precisamos, de fato, fazer o melhor possível para as compras públicas e em cima dela não tem o que ser feito, não vai ser aprovada uma nova lei tão em breve, então a gente tem que tentar ali utilizar dela da melhor forma. E eu vejo que os municípios estão tendo muita dificuldade. Município, não só município, tá, Rony? Eu vejo que município e outros órgãos também. Está acontecendo, está todo mundo realmente executando a lei aos trancos e barrancos, né? Mas muitos estão aprendendo com o erro. Né? Então, eu tenho visto muito isso, de aprender com erro, e ainda há muitas lacunas para serem preenchidas. Né? E o fato da lei ela solicitar muitos regulamentos, né? E, por exemplo, alguns, inclusive, que para município fica até complicado no momento aplicar, isso acaba ocasionando muita confusão para eles. Então, eu vejo que esse preparo ainda vai levar um tempo para que eles tenham segurança, porque o que eu sinto é a falta de segurança do pregoeiro em aplicar determinado dispositivo da lei, porque um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra, e assim, tá tudo bem, né? Até porque se a gente coloca livros da nova lei, se você pega o teu livro, que é maravilhoso, se você pega o livro do professor Joel, se você pega o livro do Marçal, determinados entendimentos são distintos, né, Rony? Porque é questão de opinião, é questão de interpretação, Uhum. e eu vejo que isso para eles também fica um pouco naquela, né, bagunça, e principalmente que os tribunais de contas, muitos não se manifestaram tanto, né? Em especial o do Tribunal de Contas do Paraná, que é onde eu moro e é onde eu mais rodo. Então, falta ainda manifestações, porque também, conversando com o tribunal, eles falam, Nádia, falta demanda. Falta eles nos solicitarem para que nós possamos Uhum. também emitir determinadas opiniões. Então, eu vejo que ainda falta um pouquinho para que eles, ou muito, para que eles estejam de fato preparados. 100%, né? Acredito que qualquer período de transição vai gerar incertezas, dúvidas, dilemas. É natural as opiniões contrárias e é preciso ter muita tranquilidade, parcimônia, né? Sim. Equilíbrio para entender. Acredito que os órgãos de controle tendem a ser bem equilibrados nesse momento, né? Justamente pela ausência de qualquer jurisprudência já sedimentada. Então, os erros vão ser melhor compreendidos. E é muito importante saber também que já existem vários órgãos. A Renata, por exemplo, né? Renata, Carla, Fabi, lá de Rondônia, elas estão ousando lá. Eu vi, Renata, sua mensagem. Está ousando com responsabilidade. Mas vocês são premium, vocês eu tenho certeza que irão ousar, não iam ficar na mesmice, não. Mas é muito importante, acho que essa percepção de que é o momento realmente de testar, que os erros agora vão ser até compreendidos, melhores compreendidos, porque falta entendimentos já sedimentados, há posições divergentes, e eu tenho ficado feliz com algumas posições de órgãos de controle, né, realmente são poucas, né, tem alguns tribunais de contas que, digamos, produziram mais julgados ou pareceres, né, como TCE em Bahia, Uhum. TCE Minas, mas tivemos outros também, mas eu percebo que algumas posições começam a ficar mais moderadas, mais equilibradas, compreendendo a dificuldade, as dificuldades do gestor, né, na prática. Então, é importante, eu acho que isso é muito, muito interessante para que os agentes públicos não fiquem paralisados por medo, por preocupação e possam usar a nova lei. E a partir do uso deles é que nós teremos mais demandas pelos órgãos de controle, melhores debates, maiores debates para a sedimentação que às vezes é necessária de um ou outro entendimento, né? Mas em relação ao pregão, né, seu grande objeto de pesquisa, de atuação, quais são as principais mudanças para você no pregão, quando você compara o pregão 14.133 com o pregão 10.520? O pregão eu vejo que ele eu sempre falo nas minhas aulas que é a modalidade campeã, né, Rony? Porque hoje É. nós temos, equiparou, né, o pregão com a concorrência, principalmente no que diz respeito às concorrências de menor preço, maior desconto. Eu até costumo falar que aquele pregoeiro que já era pregoeiro, hoje consegue ser um agente de contratação que conduz uma concorrência normalmente, o que antes era o presidente da comissão, que era uma outra forma de realizar o processo, e agora isso se igualou, né? Então, por isso que o pregão acaba sendo uma modalidade campeã, e eu vejo que houve sim muita alteração,
E essas alterações entre o pregão da 10.520 com a 14.133, que essa diferença entre essas duas legislações é uma das maiores dificuldades que os pregoeiros têm tido, porque eles comparam muito como eles faziam com aquilo que é feito agora pelas regras da nova lei de licitações. Então, hoje mesmo eu recebi uma pergunta sobre cadê as propostas, né, do sistema, né, as propostas iniciais. O que acontece? Já não se tem mais essa necessidade de anexar inicialmente proposta e documentação da habilitação pela regra da nova lei. Então, alguns sistemas dão essa possibilidade, outros não, mas em regra não tem essa necessidade. Então, eu vejo que essas diferenças, que são mais operacionais, inclusive, que de fato os pregoeiros estão tendo dificuldade. Mas em relação às novidades, eu vejo que principalmente no que diz respeito ao momento de análise, aliás, de apresentação da documentação de habilitação, é algo que a gente destaca muito no pregão, né? Questões também como possibilidade de solicitação de garantia de proposta no pregão, algo que nós não tínhamos, que também é uma novidade, algo que tem que ser ponderado, né, Rony, com uma cautela, mas que pode vir a ser uma ferramenta muito importante a determinados objetos, até para, de certo modo, inibir, né, aventureiros no processo licitatório. Né? O fato de que se Perfeito. tem outros modos de disputa, como o próprio modo de disputa fechado e aberto, algo que antes nós só tínhamos esse modo de disputa no que diz respeito ao pregão presencial, e agora ele também é aplicável no eletrônico. Né? Então, apesar de ser algo que já vinha da 10.520, na modalidade eletrônica nós não tínhamos. Né? E algumas outras possibilidades operacionais também, de sistema que eu gosto de destacar, que acaba fazendo certas diferenças, né? Então, até mesmo... e questões também como, por exemplo, dar mais amplitude para a solicitação de amostra. Né? Eu sou alguém que defende muito, Rony, solicitação de amostra, que a lei 10.520, a própria 8.666, quem trouxe a amostra, de fato, foi a jurisprudência, né? Então, quando, inclusive, eu comecei a atuar como pregoeira, havia uma grande resistência de se solicitar a amostra, e agora a nova lei deixou clara essa possibilidade, prova de conceito também, e eram questões que muitos tinham dificuldade de utilizar porque não estava explicitamente na legislação. E eu vejo que essas ferramentas, elas podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de produto, qualidade de certos serviços, né? A própria pré-qualificação que a nova lei de licitações trouxe também, que pode ser aplicável para o pregão. Então, daria para enumerar várias outras novidades do pregão que eu vejo que alterou em relação à 10.520 e que quando, de fato, a administração agora, né, passar a ver isso com mais segurança, né, e começar a soltar poita, né, Rony, e assim arriscar realmente e fazer determinados atos que por vezes o antes não era feito e agora pode ser feito, eu vejo que isso pode de fato melhorar muito as compras para a administração pública, né? Então eu vejo que essas aqui são algumas das alterações, né? Daria para enumerar outras aqui também. Perfeito, perfeito. Você falou de maneira muito sintética, mas muito qualificada, resumiu grandes possibilidades. Acho que essa talvez seja a grande mudança do pregão da nova lei para o pregão da 10.520, essa maior versatilidade, né? Por exemplo, a garantia de proposta, para mim, é uma ferramenta de signing interessantíssima, né? Muito útil para afastar aventureiros. Agora, é uma pena que boa parte das ferramentas da lei, né, que veja, a gente pode também mesclar as modalidades, os instrumentos auxiliares, né, além da flexibilidade que a própria modalidade permite, com garantia de proposta, com modos de disputas variados, orçamento sigiloso, mas além de todas essas, embora a lei permita todas essas variações, por isso, e aí voltando um pouco ao que você falou, né, óbvio que a lei tem falhas, né, eu mesmo fui um crítico inicialmente do tamanho do texto da lei, né? Até ouvi do senador Anastasia, que foi relator do projeto, dizendo, não, mas quem pediu uma lei desse tamanho foram os gestores, que eles querem segurança. Né? Mas, sinceramente, é a lei que nós temos, e ficar reclamando da lei, né? Falando que não vai adiantar quem está na ponta a resolver o problema, a fazer a licitação. Então, nós temos aqui tentar aproveitar o que a lei trouxe, e tem muita coisa boa na lei. Por mais que eu possa apontar falhas ou possa ter críticas, sem dúvida nenhuma, o texto da 14.133 é uma obra muito melhor do que a que nós tínhamos com o conjunto Lei 8.666.
né? Uma obra muito melhor para gestor, para fornecedor, para administração, para todo mundo, para a sociedade, para todo mundo. Eu acho que ela é muito melhor. Tem falhas? Tem. Talvez a gente demore um pouco a conseguir uma lei como nós sonharíamos, né? Mas ela, sem dúvida nenhuma, tem coisas muito boas e, às vezes, ao se criticar, acaba se ignorando essas coisas boas. Por exemplo, o registro de preço na nova lei é muito melhor do que o que a gente tinha. Tem o credenciamento, sensacional. Tem a pré-qualificação permanente, sabe? Tem um monte de ferramenta, a própria garantia de propostas, os modos de disputas, um monte de coisa que pode ser utilizada para melhorar a licitação. Mas falta sistema. Falta sistema, né? Então, você está vivenciando na prática isso, né? Garantia de proposta. Acho que foi Carla, agora há pouco, comentou a questão da garantia de proposta. O pessoal está com dúvida na aplicação prática, né? O sistema está pronto para a garantia de proposta, o sistema está pronto para o uso das ferramentas que a lei favoreceu, tem regras sensacionais, por exemplo, sobre a contratação do remanescente, né? Pré-qualificação permanente, os modos de disputa, os 4 modos de disputa. O sistema está preparado para isso, garantia de proposta. Essas novidades da nova lei, ou ainda falta um bocado para a gente caminhar chegar nesse lugar. Ainda falta um bocado, ainda falta, Rony. O que acontece? Garantia de proposta, por exemplo, é algo que, em tese, no meu entendimento, deveria ser algo apresentado para a empresa no momento do cadastro da proposta, né? E, por exemplo, hoje não há uma ferramenta, pelo menos não no sistema do compras.gov, em que a empresa ela comprova essa garantia no momento do cadastro da sua proposta. Então, ela teria que ser solicitada hoje, operacionalmente, antes, né, durante o julgamento da proposta e antes, de fato, da habilitação. Então, operacionalmente, ela teria que ser solicitada nesse momento, né? Muitos defendem que ela deveria ser apresentada antes, né? Então, por exemplo, a empresa ela vai participar de 10 itens. Então, eu entendo que a garantia de proposta deve ser dos itens que ela vai participar e não da totalidade deles, até porque não faria Perfeito. sentido se 10 itens ela vai participar de um e ela vai apresentar a garantia de proposta dos outros 9. Não faz sentido. Para mim, é do item Exato. correspondente da participação. E hoje você Perfeito. só consegue solicitar isso durante o julgamento, ou seja, depois que já ocorreu a fase de lances e assim por diante, né? Então, como eu falei, muitos defendem que deveria ser cadastrada ela antes, né? Não Tá, sei mas se deixa eu está. te perguntar, a solicitação no sistema depois da disputa de propostas, mas no próprio sistema ou através do chat pede o envio para eles? Através do Isso, chat pede o do envio. chat. Isso, hoje é assim que tem. Hoje vai ser através do chat. Então, por exemplo, encerrou a fase, pelo menos no sistema do compras. Eu não sei afirmar nos demais como está, Rony. Eu sei que tem plataformas que estão se adequando em relação a isso para que seja possível a inclusão da garantia antes do cadastro, ou melhor dizendo, no momento do cadastro da proposta, antes da fase competitiva, né? Mas hoje tem que ser solicitada via chat mesmo. Então, encerrou a fase de lances, né? O pregoeiro vai fazer o julgamento da proposta e durante o julgamento da proposta ele faz essa solicitação de apresentação da garantia, né? Mas esse é um dos pontos, É o que é dá. o que dá, É o que dá para fazer, né? né? É o que É porque dá, assim, né? Então, desculpa, o problema na prática, eu sei que a falha é do sistema, né? O sistema que não está preparado. Mas na prática você perde talvez a grande função inibidora que a garantia da proposta teria em relação ao aventureiro. Porque o aventureiro participa de 10, ele só vai apresentar a garantia naquilo que ele está em primeiro. O resto ele não vai se preocupar, né? é, E o ideal da garantia de proposta é que ela seja prévia, mas o sistema tem que funcionar direito também para não quebrar a isonomia da disputa. Mas o ideal é que ela seja prévia para inibir, digamos, a participação do aventureiro, isso. né? É, então isso hoje, pelo menos no Compras, nós não temos, né? Mas, por exemplo, todos os modos de disputa, né, tanto o aberto, aberto fechado, fechado e aberto, e só o fechado, o sistema está 100% apto para receber todos eles, inclusive em conformidade com a IN 73. Então, se você vai cadastrar uma licitação no sistema e você vai colocar lá o pregão, ele só vai te dar a opção do modo aberto, aberto fechado e aberto, por exemplo.
Você vai cadastrar uma concorrência por técnica e preço. Ótimo. Ele só vai te dar a opção do modo de disputa fechado. Então, ele cumpre 100% com isso, né? Então, tem outras questões de, por exemplo, que a IN 73 traz do pregão, que é a possibilidade de exclusão de lances, de exclusão de proposta. Inclusive, isso, Rony, é algo que eu quero até pontuar para os pregoeiros, que a IN 73, no artigo 21, não vou lembrar o inciso agora, porque é difícil decorar todos, né? Mas eu sei que está no artigo 21. Acho que é o artigo, parágrafo 6º. Ele trata que é possível que o pregoeiro exclua lances ou propostas que possam comprometer ou frustrar o caráter competitivo durante a disputa. Então, todos os licitantes que cadastraram essa proposta, se eu tenho lá 50 licitantes, os 50 vão para lance, entendeu? E durante os lances, eles podem, então, o pregoeiro pode, né, excluir lances ou propostas. E algo bem interessante que, quando você exclui a proposta do licitante, né, Rony, você exclui o licitante da sessão, né? Você retira ele de lá. Então, por exemplo, o sistema do Compras, ele dá um botãozinho lá para o licitante que ele pode reafirmar a proposta dele. Então, ele pode falar, não, peraí, pregoeiro, essa aqui é a minha proposta e eu vou mantê-la. Ele não pode alterar o valor, Rony, não pode mudar esse valor da proposta inicial, mas ele pode reafirmar. Então, são Interessante. questões, isso, são questões operacionais que podem auxiliar. E hoje, essas questões, elas estão prontas. Por exemplo, no Compras falta ainda cadastro reserva, né? Então, nós não temos, tem que ser feito de forma manual, né? Então, isso é algo que tem dificultado a vida aí dos pregoeiros, mas também tem que enaltecer o que tem, né? Então, por exemplo, agora as disputas, elas são por item unitário, algo que, por exemplo, antes era por valor global e dava uma confusão por conta das casas decimais. Então, nós temos questões que auxiliaram muito a vida deles e outras que ainda estão para serem preparadas para, de fato, a nova lei de licitações ser aplicada a 100%. Inversão de fases, por exemplo, é algo que o Compras ainda não tem, né? Então, muitas vezes acaba sendo interessante quando, de fato, o estudo determinar que é justificável essa inversão e hoje, infelizmente, não é possível. Então, tem algumas questões ainda que faltam. Mas se inverter fase com a regra do recurso vai ser complicado. É melhor. É É, melhor. é melhor. Eu falo assim, não tem. Tomara que demore um pouquinho, não precisa, né? Porque essa questão do recurso aí, Rony, essa é uma confusão Vai ser tremenda, né? complicado. É, Ah, é, deixa, o- deixa eu te, deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Eu quero até fazer uma observação, né? A questão. A gente fala do sistema, eu faço a crítica à ausência digamos, de preparação do sistema, mas verdade seja dita, é uma tarefa, é um encargo homérico, né? E a SEGES já faz muita coisa com pouquíssimo recurso, pouquíssima estrutura em comparação ao tamanho do desafio que ela carrega. sim. Então, a gente critica, tem que criticar porque realmente já deveria, seria interessante que tivesse pronto, mas certamente não é simples. É uma tarefa, é um grande encargo, é uma tarefa realmente complicada. Eu vejo que o que eles fizeram, Rony, com o recurso que eles têm, já é muito, sabe? Então, eu vejo que hoje, por exemplo, o sistema está 100% apto a aplicar a nova lei de licitações. Você não vai conseguir fazer uma inversão de fases, mas você consegue fazer no rito tradicional e, assim, está tudo bem, né? A gente até recomenda por conta, como você falou, das fases recursais. E essa questão, por exemplo, de cadastro reserva, que ainda não tem, mas é possível ser feito, né? A própria convocação de remanescentes que você comentou, o sistema ele não tem um preparo específico para a contratação de remanescentes, mas ele já tem essa possibilidade. Você consegue, por exemplo, ir lá, cancelar uma homologação, voltar à fase de julgamento, conversar com os licitantes para fazer uma negociação e assim por diante, para cumprir com o artigo 90 da lei. Então, a gente tem isso, é possível, né? Então, tem algumas dificuldades? Tem, mas está sendo completamente aplicável hoje o sistema, né? Então, pelo menos o do Compras, eu sei que os demais todos, os sistemas privados, né? O portal de compras públicas, inclusive, que é um sistema que eu gosto muito, que você falou, é um dos sistemas privados, inclusive, que eu sempre recomendo, gosto muito do portal de compras públicas, e ele é um sistema que é mais fácil de adaptar, né? Então, o Compras, por exemplo, não, ele demanda de N situações e ele segue a regra, o regulamento federal, né? Diferente dos privados, que eles conseguem se ajustar a depender de um regulamento próprio, né? Então, eles têm recurso para isso.
né? Diferente do compras. Então, mas ele está 100% aplicável, Rony. Assim, eu vejo que o pessoal está com dificuldade, né? Está assim, emperrando em algumas questões, mas está conseguindo utilizar normalmente. Não, a plataforma privada ela tem essa vantagem, sobretudo para municípios, né, e órgãos estaduais que podem adequar as peculiaridades dos seus regulamentos, ou às vezes até fazer adaptações com maior celeridade, além da assistência, que acaba sendo melhor. Teve pergunta aqui sobre o credenciamento no Compras Gov, se ele já estaria pronto, e sobre a análise do produto antes da negociação. Negociação do preço, Deve e ser. depois análise do produto, né? Quando tem amostra, analisa a amostra que foi solicitada. Mas o credenciamento acho que não está pronto ainda não, né, Nádia? Tem sim. Só que como que é o credenciamento no sistema do Compras? Nós temos um novo divulgação de compras lá no sistema, que é onde é feito o cadastro de dispensa sem disputa e inexigibilidade. Ou seja, a dispensa sem disputa é aquela que você já tem a empresa a ser contratada. Que ou Tá. você fez o teu procedimento físico de dispensa, Rony, sabe? Aquele que você publica os 3 dias, né, no sítio eletrônico Uhum. oficial e assim por diante, tem a empresa vencedora, ou você tem uma justificativa para dispensar essa publicação e você faz ela sem disputa, já está pronta lá, cadastrou, vai para o PNCP. A inexigibilidade, mesma coisa. Você tem a empresa a ser contratada, cadastrou, vai ao PNCP. O credenciamento, como que acontece? Pelo decreto de credenciamento, você vai cadastrar o edital de credenciamento no sistema do Compras e publica ele lá. Tá? E o credenciamento, a regra dele vai ser de acordo com o edital. Então, como que vai ser feita a entrega dos envelopes e assim por diante, a documentação, o edital é que vai trazer essa regra. E quando esses credenciados eles forem contratados, volta para o sistema do Compras e faz o cadastro da inexigibilidade relacionada ao credenciamento. Então, por exemplo, não tem a possibilidade hoje, e não sei se terá, que pelo menos o regulamento não traz isso, de ser feito o credenciamento da empresa pela plataforma do Compras. Tá? Então ela não se Hum. cadastra, ela não faz o credenciamento dela. Por exemplo, ela não precisa ter necessariamente lá o CITAF, cadastrar sua proposta e sua documentação no sistema. Ela vai encaminhar essa documentação de acordo com o edital. Mas o sistema está apto para receber o edital e mandar ao PNCP, né? E cumprir, né, com a regra. Então, basicamente, o sistema é para, digamos, registrar os credenciados no sistema. Mas a gente, porque você falou, foi, puxa vida, já fizeram o credenciamento para o mercado fluido? Não, isso aí não está no sistema, essa. Ah, tá, interessante, É. interessante. E a outra questão era sobre as amostras, né? Sim. É, a lei, ela trata no artigo 17 e 41 sobre essa questão das amostras, e ela fala que é no julgamento, né, Rony? Então, você teria que fazer a análise antes de ser feita a habilitação dos licitantes, Sim. pela regra do artigo 17. Mas teve um acórdão que saiu recentemente, não sei se você chegou a ter conhecimento, eu não vou lembrar o número dele agora não, foi do TCU, que tratou sobre a prova de conceito e que poderia, ao meu ver, ter o mesmo entendimento para a amostra. Porque atuando como pregoeiro há muito tempo, eu sei qual é a dor dos pregoeiros hoje. Sabe qual é, Rony? É aquela de você realizar, fazer o julgamento da proposta da empresa, né? E solicitar a amostra ser aprovada, você vai para a habilitação e a empresa está inabilitada. Né? Aí você tem que voltar tudo, enfim. Essa é a Hum. regra. Pela lei, essa é a regra, porque a análise da amostra é no julgamento. E você vai julgar e aceitar aquela proposta se a amostra tiver aceita, né? Esse acórdão, Rony, depois eu até quero ver o número dele aqui, ele tratou que poderia ocorrer essa inversão de fases entre o julgamento da proposta e a habilitação no caso de prova de conceito. Ou seja, você faria o julgamento da proposta e a habilitação e a prova de conceito viria posterior. Apenas se a empresa está de fato habilitada. Que, na verdade, você não faria o julgamento antes, você faria uma inversão da habilitação especificamente para depois fazer o julgamento da proposta, Você, mesmo utilizando o rito comum. você digamos, suspenderia a análise da amostra ou prova de conceito para depois da habilitação, né? Isso, Hum. exatamente. Depois eu posso até te passar o acórdão ali do Tribunal de Contas da União que tratou sobre esse assunto. Mas ele deixa bem claro, desde que esteja motivado, né, na fase preparatória, que traga todos os benefícios decorrentes desse procedimento.
né? Então, eu vejo que o tribunal já abriu um precedente para esse tipo de situação, que é algo que, como pregoeira, né, eu defendo. Né? Como pregoeira, eu defendo que, desde que justificadamente seja feito, porque eu sei o trabalho que dá para se voltar, enfim. Mas eu Interessante. Agora também, o mesmo problema. Primeiro, mandar um abraço para a professora Andrea Asch, que entrou aqui. Um grande abraço, minha amiga. Mas a gente também vai ter o mesmo problema se ele tiver habilitação e depois não passar na prova de conceito, nem na amostra, né? sim. Vai É, meter e vai. é o que eu falo hoje para os pregoeiros, porque eu vejo que, como a habilitação agora ela só se exige do licitante vencedor, então o fato de você exigir posterior não vai fazer muita diferença, né? Então, assim, aquela velha história, né, do que ai, a gente sempre fez de outra forma, né? Então, mas eu vejo que são questões que devem ser analisadas pontualmente para até analisar o benefício decorrente de cada um dos atos para que seja aplicado de forma mais correta possível, né, Rony? Não deixar como algo sempre ser feito de uma única maneira e sim ser analisado cada caso. Perfeito. Exatamente. É sempre análise, planejar bem e, de acordo com a necessidade, com o problema, com a questão, construir soluções para o problema. Exatamente. Nádia, para você, na prática, do que você está vivenciando, né, quais têm sido os principais desafios pelos gestores públicos nesse uso do novo pregão? Né? Quais são os problemas? Fora sistema, quais seriam os problemas que você tem identificado na prática, que eles mais te recorrem, mais enviam perguntas, mais estão preocupados? É, eu vejo que é mais a questão do própria análise habilitatória. Hoje, eles estão tendo muita dificuldade, Rony, em entender como a nova lei de licitações ela trouxe essa questão da própria fase habilitatória. Não só ela, tá? Mas eu vejo que também, eu sei que não é para falar especificamente de plataforma, mas a dificuldade dessa transição entre o processo presencial para o eletrônico, porque ainda muitos municípios, por exemplo, não utilizavam o pregão eletrônico. Né? A gente ainda tem isso. E a gente sabe, Rony, que muitos não vão conseguir utilizar 100%. E não é algo que não é porque eles não querem, é porque não dá. Tem regiões que não tem o que ser feito. E eu vejo que essa tem sido uma das grandes dificuldades. Mas em relação ao processo licitatório em si, essa questão habilitatória, eu tenho recebido muita dúvida sobre a questão de a validade da documentação, ela deve ser contada do dia da sessão pública, do dia de solicitação, sabe? São questões mais detalhadas, assim, que o pessoal tem tido muita dúvida, que eu tenho sentido, sabe? E até mesmo de responsabilidades. Né? Responsabilidades também é algo que eu tenho recebido muitas dúvidas. Por exemplo, quem que é a responsabilidade de analisar determinado documento técnico, de quem que é a responsabilidade de analisar uma planilha de custo, sabe? Essas questões também eu tenho tido muita dúvida sobre essas questões, sabe? E, enfim, tem outras que agora não vêm na memória aqui, mas essas têm sido as principais. Não sei, sem dúvida. Eu acredito que a gente vai ter dúvidas, essa ampliação do uso de licitações eletrônicas, mesmo para pequenos municípios, vai ampliar isso, né? Embora aqueles até 20 mil ainda tenham um tempo para essa adaptação. E quando você falou, né, da dificuldade da internet, me veio à mente aqui esse momento tão difícil que nossos irmãos do Sul estão passando, né, no Rio Grande do Sul. E certamente, né, essa parte de infraestrutura, até para os órgãos realizarem licitações, certames eletrônicos, aqueles municípios que foram atingidos, vai demorar a retornar um pouco, né? A gente tem talvez uma das maiores tragédias vivenciadas no país, né? Particularmente depois da pandemia, acredito que a maior que eu presenciei e que quão desafiadora será, né, para que o Rio Grande do Sul volte a se reestruturar adequadamente, né, porque os efeitos que nós vamos sentir ali dessa tragédia vão perdurar ainda por meses, quiçá anos, né, alguns efeitos indiretos e eu vejo, quero até aproveitar se tem alguém que tem algum contato de gestor público lá do Rio Grande do Sul, de órgão público estadual, federal, municipal. Na quarta-feira eu vou realizar uma aula, não é aula, é um plantão de dúvidas online para todos eles para falar sobre dispensas emergenciais. Eu já vi alguns debates até meio enviesados, equivocados sobre o uso das contratações emergenciais. Eu vou tentar
analisando inclusive a jurisprudência do TCE do Rio Grande do Sul e as do TCU e todos os problemas práticos que a gente acaba tendo, né, dos alunos na nossa experiência na área, tentar abordar com aqueles gestores do Sul que estiverem presentes, tirar as dúvidas, tentar enviar modelo, ajudar de alguma forma a que eles possam superar esse momento. A gente acredito que nesse primeiro momento está sendo sensacional, sensacional a atuação da sociedade civil, das pessoas, né? Eu fiquei maravilhado, fiquei orgulhoso, né, de lá o aeroporto de Pernambuco, de Recife, repleto de donativos para enviar, né? Lá em Minas também, no jogo do Atlético, o pessoal conseguiu milhares e milhares, né, de alimentos para levar, água. Graças a Deus o povo brasileiro é bom, a maioria é boa, né? A grande maioria é boa, está fazendo o seu papel, mas será muito importante a atuação do Estado, dos municípios, para prover os mais necessitados nas semanas que se seguem, né? No início o Estado, o poder público está meio que tropeçando, errando, mas vai ser muito importante que ele faça as contratações necessárias nas próximas semanas, nos próximos meses, e a gente precisa ajudar os gestores públicos a não ficarem, né, se acovardando ou tropeçando em burocracias desnecessárias. E acho que a gente tem que fazer, todo mundo tentar, de alguma forma, ajudar, né? Mas, Sim. Nádia, deixa eu te perguntar, perguntei sobre adaptação, falei muito sobre gestor, né? Na tua visão, e para os fornecedores, né? A gente está chegando já perto do final da live. Os fornecedores, esse outro lado da banca que você também conhece muito bem, né? Como é que para eles está sendo essa preparação para a nova lei de licitações, o novo pregão eletrônico? Como é que você acha que eles devem se preparar? Rony, para eles eu vejo que é ainda mais difícil do que para a administração pública. Por quê? Eles não têm, como por exemplo, o município, ele vai ter a 14.133, alguns vão utilizar o regulamento federal, outros vão fazer regulamentos próprios, né? Agora, para o licitante, né, o outro lado, ele vai ter a lei e vai ter cada município com um regulamento próprio distinto. E não só isso, né, Rony? São sistemas distintos, regulamentos distintos e entendimentos distintos, justamente por conta daquilo que nós falamos lá no começo, que realmente todo mundo ainda está aprendendo muitas questões. Então, para os licitantes, eles sempre ficam, quando eles me procuram para pedir ajuda para algumas questões, eles falam, tá, mas esse pregoeiro fez assim e outro com a mesma situação fez de outra forma. Então, eles estão tendo muita dificuldade. E o problema maior também, Rony, é que eles, por vezes, não têm recurso para se capacitar. Né? Então, eu sei que muito pregoeiro não tem, muito pregoeiro vem me solicitar curso, que por vezes, inclusive, eu fico com dor no coração, né, Rony, quando a pessoa fala que vai tirar do próprio bolso, aquela coisa toda, você sabe muito bem como é, dói, né? Porque a gente sabe que os gestores públicos deveriam, né, prestar essa capacitação para muitos deles, mas eu vejo que para os fornecedores é ainda pior, né, porque eles têm um chefe que por vezes fala, né, não dá um suporte de capacitação de fato para esses licitantes, e eles estão tendo muita dificuldade para entender as legislações, muita dificuldade para fazer a leitura de um edital, né? Então, nós vemos eu vi alguns órgãos pequenos utilizando, por exemplo, o modelo da AGU de edital. Eu adoro o modelo da AGU, mas eu vejo que ele tem que ser adaptado, muito bem adaptado, para regulamento próprio. Tem questões ali que, né? Eu sou muito da ideia do professor Victor Amorim, que ele fala muito de tirar as tralhas do edital. Eu apoio totalmente isso. Eu vejo que o edital ele é criado não para o pregoeiro, ele é feito para os licitantes. Então, o edital tem que estar simples, ele tem que estar de fácil entendimento, sem ter ali nas entrelinhas, né, Rony, questões que possam dificultar a vida do licitante. E como agora está todo mundo aprendendo, eles também estão e eles estão tendo muita dificuldade. Né? Então, eu vejo muito licitante que não sabe que precisa permanecer numa sessão pública de licitação eletrônica, que não sabe aonde clicar para mandar uma proposta, que não sabe, né? Ou, eu estou procurando o botão aqui para mandar a documentação da habilitação antes, então não sabe que tem que manter o SICAF atualizado, por exemplo, ou a depender da plataforma,
seguir a regra dele, então ainda há uma grande dificuldade em relação a eles, e eu vejo que para eles ainda é um pouco mais difícil. No Paraná, eu sou credenciada do Sebrae, Rony, do Sebrae do estado do Paraná. Então, aqui no estado do Uhum. Paraná, nós fizemos algumas movimentações junto com o Sebrae Paraná, com o Sebrae Nacional também, que é, principalmente na minha região, que é o sudoeste do Paraná, nós realizamos alguns eventos focados para licitantes, né? Inclusive, agora no próximo mês eu vou ter numa cidade pequenininha da região, em que a gente vai chamar todos os fornecedores locais para passar esse beabá, né? Essa questão do rito do procedimento de uma licitação eletrônica, de uma dispensa, e eu vejo que isso era algo que deveria ser movimentado mais no Brasil, sabe? A ter esse movimento para conseguir ajudar. Porque, querendo ou não, Rony, nós da administração dependemos dos licitantes, né? E Sim. quanto mais bem qualificados eles estejam, menos risco da administração pagar mais caro, menos risco da administração ter ali uma perda de celeridade do processo, né? Porque quando você tem que inabilitar um, dois, três, quatro, né? O que poderia uma licitação terminar em meio dia vai demorar uma semana. Né? E muitas vezes não é por maldade do licitante, mas é porque realmente é falta de conhecimento. Né? Então eu vejo que isso dificulta muito a vida de todo mundo. Então, o que eu sempre falo para os pregoeiros e repito para os pregoeiros que estão aqui, né, seus editais façam para eles, né, para que eles possam entender e assim simplificar o máximo possível. Porque e outra coisa, os pregoeiros eles precisam ler o próprio edital, né, Rony? Isso falta. Eles brigam muito que o licitante não lê edital, mas eu sei que os pregoeiros, muitos deles também não fazem a leitura do próprio edital. E isso dificulta os pregoeiros também na hora da aplicação da lei, né? Então, eu sou E, muito que o Ronaldo fala, ele tem até uma figurinha, né, sobre isso. Você já deve ter visto, né, Rony? O que diz o seu edital, né? Esses dias até eu chamei o Ronaldo e falei, Ronaldo, me passa a tua figurinha, porque Ronaldo é sensacional. é sensacional, um grande amigo, um grande abraço. Não sei se ele está aqui, porque parou de atualizar aqui meu chat, mas o Ronaldo é uma pessoa maravilhosa. Que inclusive, Rony, quando eu estou muito perdida, eu vou lá, Ronaldo, e aí, o que você acha? Né? E o Ronaldo está sempre ali disponível para a gente tretar um pouquinho entre nós e trocar uma ideia e trocar, né, conhecimento, porque ele também é pregoeiro, então a gente tem muito essa visão prática juntos, né? Isso é muito bacana. Mas só para complementar, eu vejo que os pregoeiros eles precisam entender o próprio edital para que aí os licitantes também possam ter maior facilidade e vai ser uma, uma grande luta aí para que a gente possa de fato fazer com que os licitantes também entendam como um todo. Empresas que são maiores, que têm uma preparação, inclusive que tem possibilidade de se capacitar, estão na frente hoje. Né? Agora, quem Sim, não tem sim. essa possibilidade acaba tendo uma dificuldade maior. Não, e até a Beatriz Bevilacqua, né, que é advogada lá de Jundiaí, de uma estatal de Jundiaí, uma equipe muito qualificada, ela colocou isso, né? A gente precisa de linguagem simples para os editais de licitação. Isso vai fomentar, favorecer até a economia local, regional. Acho que é um grande desafio da licitação eletrônica, é que os gestores públicos eles comecem a auxiliar o mercado local, regional, a inseri-lo dentro desse ambiente das contratações públicas, prepará-lo para estar nesse ambiente das contratações públicas e melhorar, além de qualificá-los, né, fazer essas qualificações, capacitações regionais. Além disso, é melhorar a própria estrutura dos editais. Eu lembro que minha esposa comprou um restaurante e pediram para eu analisar o contrato, né? Eu estava viajando, estava meio estressado, vendo o jogo do Flamengo, tendo raiva com o Flamengo e tomando uma Heineken. Aí pediram para eu olhar, né? E aí eu falei, não, não, no intervalo eu dou uma olhada, mas eu não vou conseguir ver porque está o jogo. Quando eu peguei o intervalo que eu abri o contrato lá, antes de começar o segundo tempo, eu mandei, não, tá tudo ok, só tem isso, isso aqui para ajeitar. E aí um amigo que também estava, né, o esposo da sócia da minha esposa, disse, o marido da sócia da minha esposa disse, rapaz, tu já visse, nesses 15 minutos, eu falei, meu amigo, quem está acostumado a ler edital de licitação, isso aqui é um pudim. Isso aqui não é nem um contrato, isso é um pudim, porque era um contrato, sabe, curto, com figuras, setas, sabe, destaque para as coisas importantes. Parecia
sei lá, um gibi, um livro ilustrado de criança, assim, de tão claro que era. E os nossos editais não, às vezes eles têm excesso de letras, de palavras, de detalhamento, sabe, um esmiuçamento burocrata mesmo do texto que torna a leitura é, é, mais difícil, né? Então é um desafio nosso simplificar. Eu sei que isso não é fácil falar, né? Não é um desafio simples para a administração. Se o edital é lacunoso, se o edital é incompleto, ele acaba também, de outro lado, gerando Uhum. incertezas, e essas incertezas são usadas por licitantes oportunistas, né? Que oferecem preços baixos e não querem entregar o que a administração precisa. Então a gente não pode ter realmente editais lacunosos, mas talvez seja o momento da gente começar a mudar um pouquinho o formato das nossas licitações para que a regra do jogo seja mais simples, né? Determinadas exigências, especificações, tudo bem, vamos detalhar na forma possível. Mas a regra do jogo ela tem que ser mais simples, até porque boa parte dela está na lei, está no sistema, né? Está no sistema, e às vezes a gente no edital traz tanta regra que é nada mais do que aquilo que está no sistema, do que aquilo que está na lei, e às vezes o que importa realmente para a proposta, para a definição da regra daquela licitação vai se perdendo nas dezenas e dezenas de páginas que falam mais do mesmo, que apenas se repetem. Mas é um desafio nosso, é um desafio nosso e talvez construir esses editais mais claros, né, para o nosso público, para os nossos fornecedores. E a Carla fez uma observação, desculpa falando demais, eu estou falando demais, mas ela fez uma observação muito sensível, Carla Camussa. Realmente, né, vários órgãos públicos que contrataram empresas do Rio Grande do Sul, vão precisar ter a sensibilidade de entendendo essa área extraordinária, essa questão extraordinária que surgiu, a suspender esses contratos, né? Em alguns casos, reequilibrar os contratos, né? Porque as empresas, tanto para o fornecimento ao Sul, como as do Sul para fornecimento a outras regiões do país, certamente foram afetadas por toda essa tragédia, né? Então, tantos efeitos colaterais que a gente vai ter que conviver nas próximas semanas e meses dessa tragédia. Deus queira que a chuva reduza e eles possam ter um pouco de sossego para enfrentar esse problema, né? Não, Mas, não querida, tá fácil, não tá fácil. Só complementando, Rony, hoje eu estava no aeroporto em São Paulo e eu tive vários cancelamentos de voos e etc, né? Era para eu estar em Beltrão ontem ainda, mas enfim, o aeroporto de Chapecó, que é onde eu sempre eu pouso lá, né? Tá fechado, 100% fechado, tá o tempo muito feio lá, então voos de todo o Brasil que passam por lá, nenhum tá descendo. E eu acabei encontrando uma pessoa que era de Porto Alegre, e assim, dá até assim, não dá nem para falar, né? Porque ela também estava no mesmo voo que eu, e coincidentemente a gente estava conversando e ela falou que era lá de Porto Alegre, que o marido estava no abrigo e que ela tinha perdido tudo. Então, é uma situação que está passando assim hoje que está muito triste, Rony, uma situação muito triste e só reforçando. Realmente, a gente precisa ter agora muita paciência com essa situação e ajudar, né? E ajudar, doar aquilo que for possível, né, para as pessoas corretas, para os órgãos corretos, para que a gente possa, porque a gente sabe que o governo não vai conseguir suprir tudo, né, Rony? Então essas ajudas elas são de grande valia e não será fácil, né? E aqueles que estão aqui, que precisarem de alguma coisa também, eu vou estar à disposição naquilo que for possível para ajudar, porque realmente é o momento que a gente precisa ter, né, colocar a mão na consciência e realmente pensar que, poxa, são muitas vidas, muitas famílias, e a administração está ali para servir, e ela vai ter que ter certa paciência, tanto a administração lá, como os demais órgãos, como você falou, né, que tem contrato. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar em breve, né, se Deus quiser. amém, 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 que passe logo, que o brasileiro continue sendo esse cidadão diferenciado, né, que apoia, né, que essa tragédia faça florescer e crescer em nós
o melhor que nós temos, né? Que as pessoas não se percam nessas discussões estéreis, radicais, polarizadas, e percebam que o mais importante agora não é ficar apontando, vamos trabalhar, vamos ajudar os irmãos gaúchos para que eles possam superar esse momento, que, repito, não é corrida curta, não. É um desafio que vai se estender posteriormente, com repercussões econômicas na Uhum. área de saúde por meses, mas eu tenho certeza, eu tenho fé que o povo gaúcho, com a sua coragem, com a sua raça, com a sua história, vão superar mais essa adversidade, né? Mas, minha querida, eu quero te agradecer muito a presença, quero agradecer muito a presença, uma grande alegria, uma grande honra tê-la aqui. Espero que a gente se encontre novamente, pessoalmente, para a gente bater papo, continuar batendo sempre papo. É sempre uma alegria enorme te ver, tá? Acompanhar esse teu crescimento, seu constante crescimento, amadurecimento. A Nádia cada vez mais é mais essa Nádia do futuro, né? E que tem um futuro brilhante, tá bom? Quero te agradecer e passar para você fazer seus agradecimentos ao público que participou, as perguntas tão interessantes, os apontamentos de todos que estiveram aqui conosco. Ah, e passa também o teu perfil, né? Pessoal, sugiro a todo mundo acompanhar o perfil da professora Nádia Dallagnol. Rony, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui contigo, né? Eu falei para ti que sempre foi um local que eu queria estar aqui na tua DR Live, então muito obrigada mesmo. Agradeço a todos os presentes. Eu não consegui acompanhar as últimas mensagens, já faz um tempo que travou aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, por favor, né? Eu sempre falo, sintam-se à vontade, aquilo que tiver ao meu alcance, eu sempre estarei aqui. E certamente, Rony, nos próximos eventos vamos nos encontrar, se Deus quiser, em breve. E obrigada a todos, obrigada mesmo. E o meu Instagram é nadia.dallagnol, tá? Então, para quem tiver interesse, tá à disposição de vocês aí. Adoro os seguidores, como a gente fala, né, Rony? Então é isso. Obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo. Obrigada, Rony. Obrigado, obrigado, Nádia. Obrigado a todos que participaram, pessoal. Um forte abraço para todos vocês. Uma ótima semana. Tayane, Shirlene, João, Luana, um forte abraço. Uma ótima semana para todos vocês. Marcelo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Rony. Tchau, Nádia.